Shalom, meus irmãos. Vamos voltar rapidamente para ver se dá tempo para a gente finalizar esse estudozinho em 15 minutos. Amém? Vamos voltar. Nós estávamos falando sobre a questão de você estar próximo a Israel ou não. Demos algumas explicações. Se você quiser ver a parte inicial, procure a parte 1 desse documentáriozinho, Cassiano Ben Yehudá. Procura lá que você vai achar. Amém? Então vamos voltar no que a gente estava falando. Antes, em relação à comida, eu só quero ler um texto de Atos capítulo 10, versículo 9 em diante. Diz assim, olha só o que aconteceu com Pedro, com Kefa. Vamos ver. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, ao qual era baixado a terra pelas quatro pontas. O lençol desceu sobre ele, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouve-se uma voz, se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata isso e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma como é imunda. Segunda vez veio a voz e falou, ao que Deus purificou, não consideres comum, Pedro. A voz falou aqui para ele, que Deus purificou, não considere comum. Mas olha a resposta de Pedro. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi retirado ao céu. Olha que tremendo texto. Quer dizer que por 3 vezes, Pedro, Kefa, foi tentado a comer algo impuro. É como se ele dissesse, Senhor, mesmo se o Senhor mandar eu transgredir uma lei para comer isso, eu não vou comer. Eu não vou comer, mesmo mandando. Ele falou, não vou sair da tua lei, eu não vou sair da tua verdade, eu não vou comer. Pedro não comeu. Depois ele entendeu, aqui ele entende a visão, em relação, se não me engano, a Cornélio, se você pode ler o texto, que a visão era para um gentio, não para ele. Mas ele não ia comer. Só que lá na frente, Atos capítulo 15, um pouquinho para frente, versículo 20, estava uma discussão se o povo gentil ia guardar alguma coisa ou não. Porque Paulo não concordou em pôr circuncisão ou peso ou carga sobre o povo. A gente sabe disso, eu conheço o texto. Impõe encargo, se nem o nosso povo aguentava aquilo, ainda mais o povo gentil. Mas que eles, olha, Atos 15, versículo 20, mas, está escrito aqui mas escreva-lhes que se abstenham das coisas, das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, quer dizer, porneia no grego, da carne de animais sufocados e do sangue. Como que é o nome do Augustus Nicodemos, reverendo, um homem de Deus, eu considero você. Mas lê o texto, por favor, porque o senhor conhece mais do que eu. O senhor conhece mais do que eu. Está aqui. Crente não pode comer sangue. Como que eu não tenho que guardar nada? Quer dizer que o povo evangélico guarda de tudo. Ah, mas tudo aquilo que nós fomos resgatados da maldição da lei. Tudo bem, qual que era a maldição? A maldição, se você pecasse, você tinha que morrer, meu. Mas até Yeshua, Jesus, foi sanado essa maldição, porque através do Cordeiro, através do Mashiach, você pode alcançar redenção e salvação. A maldição foi sim, ele tirou de nós, perdão, glória a Deus, ele tirou sim, mas o próprio Jesus disse aqui em Mateus e Matitiago, sabe por que ele diz isso em Mateus? Porque o livro de Mateus, você sabe, que o livro de Mateus foi escrito, sim, para os judeus. Jesus vem em Mateus, se você pegar lá,
Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, Yeshua está pregando Torá. Ele está explicando Torá. Se o que vocês fazem não exceder, não ser maior do que os escribas e fariseus, quer dizer, se vocês não forem mais zelosos do que ele, não adianta. Eu preciso ser mais zeloso ainda. Agora, quem falou que não pode comer sangue? Comer sangue é abominação. Não se pode comer sangue, porque a vida emana no sangue. A vida está no sangue, não se come. Porque quando eu como sangue, eu estou absorvendo a vida, a alma daquilo. Por isso não pode comer sangue. É abominação. Para crente, sim. E um doutor desse, que eu não entendi por que ele falou um negócio desse, que não pode, não tem problema. Que Israel não tem mais nada a ver. Olha aqui, escuta aqui. A igreja está do jeito que está porque não se aproxima de Israel. E temos 500 anos do Brasil aí e nem todo mundo é convertido a Jesus. Não saiu da idolatria. Por quê? O que a reforma fez? A reforma foi uma bênção, eu não sou contra a reforma. Mas ela não resolve. A reforma não resolve. A restauração vai resolver. E outra coisa, vocês estão falando que brasileiros estão se adequando à questão judaica. Eu quero dizer algo que você não conhece. Você é um doutorado, PhD, só tem algo que eu conheço também do assunto um pouco aqui. A questão dos anusim. Os anusim, mesmo para muitos judeus messiânicos, é um pouco complicado. Não vou entrar nessa área dos anusim agora. Mas isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. Tem uma mensagem que diz assim: eu, o Senhor, trarei de volta os filhos perdidos da casa de Israel. Esses filhos perdidos não são as pessoas, não são judeus nativos da região. Mas são, sabe o quê? Porque os nativos estão aí, todo mundo sabe onde eles estão. Cadê os perdidos? Que perdido é esse? Aqueles que perderam sua identidade, correm o sangue judaico nas suas veias. O Eterno está trazendo de volta essas vidas. O Eterno está trazendo de volta essas pessoas. E se você não sabe, o Brasil é o maior país em contingente de anuncim do mundo. Essas pessoas estão aflorando, estão voltando às suas raízes, está voltando aonde emana a revelação da palavra do Eterno. Porque, querendo ou não, a igreja evangélica ainda tem um cordãozinho umbilical ligado a Roma. Infelizmente, irmãos. Muita gente sabe disso. E luta e batalha para retornar isso. Mas a gente não pode se omitir das coisas. Eu não posso dizer que não tem. Tem sim. O meio messiânico, judaico messiânico tem problemas. A gente está enfrentando um monte de problemas. Mas o Eterno, como está em Atos capítulo 3, do 19 ao 21, é necessário até a vinda do Mashiach que todas as coisas sejam restauradas. E também esse reverendo disse a respeito das festas. As festas tipificam o Mashiach, fala do Messias. Como não é para a igreja isso? O detalhe é o seguinte, até os messiânicos não aceitam isso, mas isso não é minha visão. Porque a festa faz parte da igreja, sim, porque tipifica o Mashiach, tipifica o Messias. A festa das trombetas não é especificado porque tem que se comemorar, mas está lá, comemorais. E as festas está escrito ainda. Estas são as minhas festas, não está escrito que é dos judeus. São as minhas festas para ser comemorado perpetuamente. Zacarias está dizendo assim nos últimos dias que as nações que não subirem para adorarem o Senhor, Deus não enviará chuva sobre a terra. Como assim as nações? Não está falando judeus. Então se as nações não subirem para comemorar a festa dos tabernáculos, a festa do Sukkot, Deus não enviará chuva. Essas festas foram tiradas com Roma, foram tiradas, extirpadas da igreja. A igreja primitiva perdeu a identidade, porque foi arrancado pelas raízes. Eu tenho que terminar, meus irmãos, o meu tempo está acabando.
Mas tem muita coisa para ser falado. Eu não posso dizer e sair pregando e falando que Israel não tem mais nada a ver. Esse conceito pode... Esse reverendo, que eu admiro ele, eu admiro esse homem, é um homem de conhecimento, mas está deixando a desejar por esse lado. Vai escrever um livro? Eu vou comprar o livro dele. Pô, mas você está falando do cara, vou comprar. Tem conhecimento lá, irmão. Mas eu tenho que separar aquilo que é bom. Eu estou esperando o livro dele sair. Que ele fala a questão dos apóstolos. Dos apóstolos da atualidade agora. Muito interessante o que ele fala. Apesar de não concordar totalmente com aquilo. Mas muito interessante o que ele fala. Ele vai buscar na raiz, muito legal. Ele deveria buscar na raiz também esse conceito aqui. Mas se você não conhecer um pouco de Israel, você não vai entender o conceito. Você não vai entender as revelações. O próprio Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Israel foi dada como sinal para as nações. Foi dado como bênção para as nações. Israel não é maior que ninguém, mas Israel tem que ser colocado no seu devido lugar. Tem que ser colocado no devido lugar. Se eu não fizer isso, eu estou me afastando das escrituras. Ah, você está exagerando, estou afastando de Deus. Não. Israel é o centro das profecias. Não é o Mashiach. O Mashiach é a esperança a qual Israel tem. Mas as profecias se culminam, se cumprem com Israel. Você sabe quem é que vai chamar o Mashiach? Quem vai chamar para ele descer? Não vai ser os gentios. Vai ser os judeus. O judeu vai chamar o Messias. Quando ele levantar a mão para cima, porque Jesus disse, o tempo está acabando, porque Jesus disse, Yeshua disse lá no templo, ó Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintainhos, e vocês não me quiseram. Não me verão mais até que aprendam a chorar. E quando Israel clamar que todas as nações cercarem Israel para destruir, Israel vai olhar para cima e reconhecerá aquele que transpassaram. E vão dizer, Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí o Messias virá, montado num cavalo branco, e descerá com a tua igreja. Então, pré-tribulacionistas, não será a igreja que vai chamar o Messias, será os judeus. Então Israel não tem mais nada a ver? Então Israel não tem mais nada a ver? Por favor. Como Israel não tem mais nada a ver? Como Israel não tem mais nada a ver? Israel é o centro do cumprimento das profecias. Se eu tiver isso, a Bíblia diz nos Hebreus, eu já vou encerrar em 1 minuto. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Salmo 122, sejam prósperos. Sejam prósperos. Não é só dar dízimo e oferta. Sejam prósperos que te amam os que oram pela paz em Israel. Faça isso. Eu sou uma prova viva disso. Começa a orar por Israel, começa a abençoar o nosso povo, começa a pedir para que Yeshua, Jesus, se apresentem aos judeus. Eu estou falando. A sua vida vai mudar. Ah, mas vai ser uma mudança diferente. Não vai ser uma mudança como você está acostumado a ouvir, não. Vai ser uma mudança diferente. Começa a orar pelo povo judeu. Começa a abençoar o nosso povo. Em vez de ministrar e pregar contra Israel, contra as profecias verdadeiras, começar a distorcer a Bíblia. Israel não tem mais nada, eu não tenho que guardar mais nada, agora tudo dá graça, não guarda mais nada, é tudo graça. Não guardo o sábado, não guardo nada. Nós vamos dizer depois o que significa domingo, tá? No latim. Por que se guarda domingo no latim? Amém, irmãos? Eu vou até aqui porque vai acabar, senão eu vou conseguir colocar os vídeos na internet. Pena que eu tenho que finalizar aqui agora. Mas Deus abençoe sua vida. E antes de me criticar, dê uma analisada. Se você estudou teologia, dá uma analisada dentro do contexto judaico. Não do contexto do grego, porque só tem um nível de interpretação. Mas o hebraico tem no mínimo 4. No mínimo 4.
analisada no texto, dá uma analisada nas escrituras. E Deus vai te abençoar com uma revelação tremenda. Porque de lá vem o oráculo de revelação. Amém? Deus abençoe a sua vida. Shalom Aleichem. A paz esteja com você, viu, meu irmão? Deus abençoe. Shalom.